e eu estava com saudades. Agradeço a Deus pelo cuidado na minha vida. Agradeço a Deus pelo carinho dos irmãos, pelas as orações de cada um, porque as orações de vocês, eu creio que foram fundamentais para que eu estivesse aqui hoje, para que nós estejamos juntos aqui hoje, para que Deus faça em nós e através de nós aquilo que Ele tem para realizar nessa noite. Sabe, irmãos, eu sou muito chorona na presença do Espírito Santo. Eu me derreto. E eu fico me segurando, e mesmo que eu fico quietinha, né? As lágrimas vão descendo, escorregando, né? Então a gente fica às vezes meio... Porque Ele está aqui. E não tem como não sentir a sua presença, a sua unção nesse lugar. O tema desta noite é chamas de poder. Obrigada, pastor Liliana. Em vasos restaurados. Obrigada. Chamas de poder em vasos restaurados. Somente vasos restaurados são portadores de chamas de poder. E eu quero que você abra comigo no versículo tema desta palavra. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Oh Espírito Santo, como é maravilhosa a tua presença aqui. Mais uma vez dizemos que tu és bem-vindo, Espírito. Toma o teu lugar nos corações, na mente de cada um, Espírito Santo. Restaura vasos nesta noite. Enche com as chamas do teu fogo, com o teu poder. Oh Espírito, vem com tua palavra agora. Transforma, restaura, santifica para a tua glória. Usa minha vida, Espírito, em nome de Jesus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo que excede, provém de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro
algo tão precioso que foi confiado a nós, que transforma, que restaura, que modifica. O Evangelho glorioso do Senhor. Somos portadores desta palavra, do Evangelho, da salvação, da transformação, da cura, da graça, da restauração em Cristo Jesus, de uma nova vida aqui na terra, de uma vida eterna nos céus. Somos portadores das boas novas. Temos este tesouro. Em vasos de barro. Somente aqueles que estão dispostos a viver o Evangelho genuíno, que é morrer todos os dias para o eu e renascer em Cristo Jesus, podem ser portadores desse tesouro. O vaso de barro é aquele que está disposto a todos os dias ser moldados. Ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. O vaso de barro é aquele que está disposto a deixar que o seu caráter seja tratado, para que ele de fato seja portador deste tesouro. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que nós trazemos dentro de nós, esse tesouro maravilhoso, genuíno, da transformação de todas as coisas, este poder que a tudo excede, que excede todo o entendimento, que todas as coisas, este poder que é o Espírito Santo, este poder que é a virtude, ele provém de Deus, ele não provém de nós mesmos. Somente através do poder glorioso de Deus na nossa vida, somente através da ação do Espírito Santo, nós somos moldados à imagem, à semelhança do Senhor Jesus, para vivermos o Evangelho genuíno da graça, da glória do Senhor. Continua lendo aí comigo. A partir do versículo 8. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos. Vemos tantas coisas que ficamos indignados, né? Ficamos perplexos. Mas diante das situações nós não nos desesperamos. Versículo 9, nós somos perseguidos em muitas situações, mas em nenhum momento nós somos abandonados. Passamos sim por tribulações, por lutas, por provações, e como o apóstolo Paulo está dizendo, abatidos, ficamos sim, mas em nenhum momento somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.
todos os dias nós abrimos mão da nossa vontade, dos nossos desejos, da nossa vaidade, do nosso eu, para vivermos o Evangelho, para vivermos a vontade do Senhor na nossa vida, para vivermos a sua palavra, para vivermos os seus desígnios. Mas em tudo isso, a nossa recompensa é certa. Muitas pessoas não conseguem entender o quão é maravilhoso nós abrirmos mão de determinadas vontades, mas vontades da carne, vaidades da carne. Mas é tão maravilhoso nós sermos livres para poder dizer não. Enquanto o mundo lá fora não entende, porque eles são escravos. Escravos dos desejos, escravos das vaidades, escravos do pecado. Não, nós fomos libertos por Cristo Jesus. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós fomos libertos. E nós podemos então dizer não ao pecado e dizer sim ao Senhor. E isso é recompensador, porque traz para nós o eterno peso na glória. E é isso que nós vamos ver depois. E é tão maravilhoso, tão recompensador. Ah, mas essa recompensa é só lá na glória. Não, essa recompensa sim, ela é vivida aqui na terra, mas tão mais maravilhosa e recompensadora quando chegarmos a vivê-la na eternidade. Porque não abrimos mão de viver algo que é passageiro em troco do que é eterno. Amém? João Batista disse lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 16, ele disse assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem alguém que é muito mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. E esse é aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse assim: olha, é necessário nascer de novo. É importante que haja o nascimento da água e do Espírito. É necessário nascer da água e do Espírito. E o que Jesus então está dizendo é exatamente o que João Batista já estava falando. Quando nós entendemos que temos a necessidade de nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados, reconhecemos então a nossa necessidade de termos Jesus Cristo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, como é o único suficientemente capaz e poderoso de nos perdoar os pecados, de nos justificar diante de Deus. Então reconhecemos isso. É necessário nascer da água, é necessário passar pelo batismo nas águas, porque quando nós descemos as águas do batismo, nós declaramos o arrependimento por uma vida de pecados, e então colocamos Cristo na nossa vida e declaramos que morremos para o nosso
eu, né, para a nossa vida passada e nascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. Só que isso não basta. Jesus diz: é necessário nascer da água e do Espírito. E quem é que batiza com o Espírito? João Batista batizava com água. Os profetas, pastores, mestres batizam com água. Mas somente Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Queridos, são dois batismos diferentes. Entenda que quando você é batizado com o Espírito Santo, é quando você recebe o Espírito Santo na sua vida. Ser batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, é ter o Espírito em você. Mas quando você é batizado com fogo, é quando você recebe o Espírito sobre você. É quando você está recebendo o Espírito Santo que vai agir através de você. É por isso que Jesus disse para os discípulos: agora vocês vão e se revistam de poder e virtude. Porque Jesus já havia ministrado sobre eles o Espírito. E o que era necessário era receber o batismo de fogo, era receber a virtude, o poder, para que através deles, esse tesouro que estava em suas vidas, que era o evangelho genuíno, pudesse ser levado. E os sinais e maravilhas que Jesus havia prometido que aconteceria através de cada um, pudesse ser cumprido. Lembram-se lá no dia de Pentecostes, então, que se cumpriu a promessa de Jesus? O que se viu sobre a cabeça deles? Línguas, né? Era como línguas que de fogo. Pareciam línguas que de fogo sobre a cabeça deles. Eles estavam sendo batizados com fogo. Eles estavam recebendo a virtude. Eles estavam recebendo o fogo do Espírito. Amém? E quando nós falamos de fogo, tem pessoas que ficam meio assim: ah, mas esse negócio de fogo, pastor, esse negócio de fogo é meio complicado. Porque quando fala de fogo, irmãos, amanhã no culto nós vamos falar sobre fogo. Nós vamos falar sobre o Deus do fogo, sobre os vários tipos de fogo. Viu? Hoje não vai dar tempo. Mas vamos nos lembrar, Deuteronômio capítulo 4, Hebreus capítulo 12, versículo 24, que diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso, diz ainda em Hebreus 4, 29. O nosso Deus é um Deus que zela, que cuida. Então Ele vem com o seu fogo. O fogo é o símbolo da presença de Deus. É o símbolo do Espírito Santo. Temos tantos símbolos do Espírito Santo. Ah, pastor, a gente tem a pomba que é tão doce. É, mas a gente tem o fogo. O fogo que queima, que purifica, que transforma, que ilumina, que conduz. No Antigo Testamento,
nós vemos que foi o próprio Deus que acendeu o altar do holocausto. O fogo desceu dos céus para acender o altar aonde seriam apresentadas as ofertas no tabernáculo. Se você olhar lá em Levítico capítulo 9, versículo 24, foi o próprio Deus. Mas acontece que o dever de manter o fogo aceso, a chama queimando, o dever era dos sacerdotes. Deus um dia enviou o fogo, mas os sacerdotes eram aqueles que deveriam zelar para que esse fogo nunca se apagasse. Então, toda manhã, eles deveriam ir lá onde estava o altar do holocausto e retirar as cinzas que haviam do holocausto anterior, né? do sacrifício anterior. As cinzas deveriam ser retiradas logo pela manhã e levado para fora do acampamento. E aí então eles deveriam colocar mais lenha para queimar ali no altar, para que então fosse posto novo sacrifício e assim, né, os sacrifícios que deveriam ser apresentados ao Senhor. Tá, pastora? Mas e o que temos a ver hoje com isso? Quando Jesus morreu na cruz, Jesus foi o sacrifício oferecido a Deus pelos pecados. Naquele altar que todos os dias eram oferecidos os sacrifícios ao Senhor para o perdão, Cristo foi o sacrifício. E quando Cristo então morreu, o véu que separava o santo dos santos, ele se rasgou de alto a baixo. E ali todas as pessoas puderam ver o que havia no Santo dos Santos, porque somente o sumo sacerdote é que podia entrar ali uma vez por ano para oferecer o sacrifício por toda a nação de Israel. Então hoje nós temos, através do sacrifício de Jesus, a liberdade de entrar na presença de Deus, nos oferecendo como próprios sacerdotes, sendo os sacerdotes. Nós nos tornamos os sacerdotes quando oferecemos o nosso altar, a nossa vida ao Senhor. Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício é o Senhor Jesus. Ele é que nos deu a liberdade de nos entregarmos, né, de estarmos na presença do Pai.
Então nós podemos nos achegar, e o nosso coração se tornou o altar. O nosso coração é o altar. Você entende? E se o seu coração é o altar, você tem que se apresentar todos os dias. Colocando lenha. O fogo está aceso. O fogo não se apagou. A sua vida é o altar. A presença de Deus é o fogo. O fogo. A presença de Deus é o fogo. O seu coração é o altar. Você entende como é necessário todos os dias nos apresentarmos a Deus? Você entende como é necessário todos os dias falarmos com o Pai? Todos os dias colocarmos o nosso altar para que o fogo desça? Mas para que isso aconteça, para que o fogo não se apague, é necessário colocarmos lenha. Lenha. Se você quer que no seu altar não falte o fogo, por quê? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. Tem pessoas que recebem o Espírito, mas não colocam mais lenha. Querido, minha querida, você tem que pôr lenha. Se você não colocar lenha, o fogo vai se apagar. Agora, você tem que tirar as cinzas. Se você começar a deixar a cinza acumular na sua vida, não adianta você querer colocar lenha, porque a cinza, onde tem cinza, não pega fogo. Os sacerdotes tinham que tirar a cinza e colocar para fora do acampamento. Não era nem para fora do tabernáculo, era para fora do acampamento. Queridos, nós temos que tirar o pecado da nossa vida. É arrancar da raiz. Não é fazer pequenas concessões. Isso não tem importância, aquilo não tem nada a ver, isso daqui é só um pouquinho. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Queridos, quando nós vamos cultuar ao Senhor, nós temos que nos apresentar ao Senhor em sacrifício. O que é?
é colocar o nosso pecado para fora da vida. É nos deixar ser moldados para que nós vivamos o evangelho genuíno, para que o tesouro do Senhor esteja em nós. Vasos restaurados. Se apresentem em sacrifício. Nós temos que nos apresentar em sacrifício. Nós temos que viver uma vida santa, uma vida que é agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Saber aquilo que nós estamos apresentando ao Senhor, viver aquilo que nós estamos apresentando a Deus. E Ele diz no versículo 2: e não se amoldem a esse mundo. Eu nem preciso ficar falando detalhes disso, irmãos. Que a cada dia mais e mais e mais nós somos bombardeados. Mas Ele diz que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Todos os dias nós temos que renovar a nossa mente com a palavra, que é o tesouro que nós temos, que é o evangelho, que é a vontade do Senhor. Se você quer desfrutar, como Ele diz, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vocês tenham uma vida bem-sucedida aqui na terra e uma vida gloriosa nos céus. Então renova a sua mente. Mente, a sua mente, a sua mente, a sua mente. O que os seus olhos veem, o que os seus ouvidos ouvem, o que você assiste, o que você conversa, o que você fala, o que você faz. Porque senão a sua vida está cheia de cinzas. E onde tem cinza, o fogo não pega. Você precisa colocar a lenha. Lenha, lenha. E aí então vem o fogo. Quando você se apresenta com o coração quebrantado, uma vida restaurada de renúncias, e tem prazer em estar na presença de Deus. Querido, você tem que vir na igreja e ter prazer de estar na igreja. Você tem que ter prazer de ler a palavra, de ouvir a palavra. Não é só vir em mais um culto, não é só mais um momento. Culto é o momento de adoração. É o momento onde era apresentado o sacrifício e era posto a lenha para queimar e queimar e queimar. O teu coração tem que queimar. Todas as virtudes, todas as vitórias da vida cristã depende do Espírito Santo. Não adianta você até passar pelo batismo de água. Só vai ser uma lavagem de água. Você tem que ser batizado com o Espírito e com fogo. Mas é que eu não estou com vontade. É porque eu estou triste. É que eu estou passando problema. Irmãos, adoração a Deus é independente de sentimento. Oração é independente de vontade. Porque a nossa carne não quer orar. Porque a nossa carne tem preguiça. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a carne, ela briga, milita contra o Espírito. Mas quando nós colocamos o Espírito, está aqui a lenha, Senhor, está aqui a lenha, está aqui a lenha, o fogo vem, o fogo vem, o fogo vem,
fogo vem. E eu vou parar por aqui, irmãos. Nós temos que nos apresentar ao Senhor. Independente da nossa vontade. Porque enganoso é o coração do homem, não é? Você está com vontade, está sem vontade. Começa a buscar para você ver como muda a sua vontade. A sua comunhão. Se você quer mais fogo, coloque mais lenha. Coloque mais lenha, que vai ter mais fogo. E para encerrar aqui, vamos voltar lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Capítulo 16, versículo 16. Aí continuando, né? O mesmo capítulo 4, versículo 16. Por isso nós não desanimamos. Não estou sem vontade de ir na igreja. O irmão desanimou. Por quê? Temos que colocar lenha, irmãos. Lenha. Não deixa as cinzas tomando conta. Tira a cinza. Põe para fora da vida. Fora. Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente nós somos renovados dia após dia. Pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós vivemos pela fé, não por aquilo que nós vemos. Nós temos que ser movidos pelo Espírito, não pela vontade da nossa carne. Temos que submeter a nossa carne ao Espírito. Vasos restaurados são cheios de chamas de poder. E o vaso para que ele seja apurado, ele tem que passar pelo fogo. Aí você vai estar pronto. Amém?